Sejam bem-vindos a mais uma aula do método Depressão na Clínica. Lembrando que o conteúdo que eu estou compartilhando aqui com você é um conteúdo que você vai poder aplicar dentro do seu setting terapêutico e você vai colher bastantes resultados com ele também. Então, hoje a gente vai falar de um tema bastante desafiador. Vou falar sobre as intervenções para pacientes com comportamentos autodestrutivos. Como intervir de maneira eficaz com pacientes que apresentam comportamentos autodestrutivos? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você já atendeu ou atende esse tipo de demanda? Você tem muitos pacientes com comportamento autodestrutivo? Como que você se sente nesses atendimentos? Como que é para você? Coloca aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E outra coisa, prepare-se que tem muito conteúdo bacana, muita coisa bacana para a gente aprender junto aqui com essa aula que vai ser incrível. Roda a vinheta e se prepare. Bom, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, que eu vou trazer para vocês, é como que a gente identifica esse comportamento, como que a gente faz isso, né? Como que eu consigo saber se um paciente está apresentando ou não esse comportamento? Quais são os tipos mais comuns que aparecem, né, dentro da minha experiência, o que eu já abordei, o que eu acompanho, o que eu tenho dentro do meu setting terapêutico? É muito comum ter pacientes que praticam a automutilação, abusos de substâncias, relacionamentos tóxicos e alguns que apresentam também negligência própria. Então, é importante você estar atento a esses tipos, né, de comportamento. Esses são os mais comuns, eu me atrevo a dizer até que são os que mais eclodem dentro do processo terapêutico. Então, se você identifica um desses sinais, comportamentos com o seu paciente, é importante você trabalhar isso e manejar isso dentro do processo terapêutico. Então, os tipos mais comuns são a automutilação, abuso de substâncias, relacionamentos tóxicos e negligências próprias. Então, é importante a gente estar atento a esses comportamentos, principalmente quando eles são repetitivos. E a gente precisa também estar atento aos fatores psicológicos que sempre também estão presentes dentro desses comportamentos. Quais fatores psicológicos são esses? Um dos fatores psicológicos que sempre está presente é a baixa autoestima. Quando a pessoa tem um relato, quando ela traz muitos traumas que ela vivenciou ou que ela já sofreu na vida. Então, traumas emocionais também, né? Não. Muitos traumas que a pessoa vivenciou e ela está tentando sair dessa situação. E também os transtornos emocionais. A gente precisa estar atento em relação aos transtornos emocionais, porque tem alguns transtornos que pode fazer com que o paciente abra um quadro de comportamento autodestrutivo. Não é porque o paciente tem esse tipo de diagnóstico que a gente vai rotular ele e vai ficar, ai meu Deus, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. Não, porque nem todo mundo, por exemplo, nem todo mundo que tem depressão se automutila, ok? A gente precisa estar bem atento em relação a isso para não colocar todo mundo dentro do mesmo pacote. Uma coisa que é importante a gente também estar atento dentro desse processo de identificação é conseguir identificar esses sinais de forma precoce. Quanto mais cedo eu identifico a apresentação, o aparecimento, um traço desse comportamento, eu consigo colocar isso para o meu paciente, trabalhar isso com ele dentro do processo terapêutico e, em alguns casos, trazer isso também para a rede de apoio, porque é extremamente importante a gente ter a presença deles dentro desse processo terapêutico de evolução clínica. E só um adendo. A evolução clínica não significa que é apenas quando o paciente ele está 100%, ele está muito bom, ele está respondendo sempre de forma muito positiva. Às vezes, um
um ciclo de depressão, por exemplo, né? A pessoa entrou em um nível de depressão, isso também faz parte do processo de evolução clínica, porque vai trazer uma informação de como a pessoa está dentro dessa crise, né? Vamos colocar dessa forma. Porque nem toda crise é igual. E quando a pessoa começa a desenvolver recursos internos, ela consegue desenvolver enfrentamentos para lidar com essas situações. Podem ser as mesmas ou podem ser situações novas. Então, como que a gente conduz a primeira sessão de um paciente que tem essa característica? Né? Eu escuto muito nas supervisões: Sara, pelo amor de Deus, o paciente veio, a família e tal, como que eu faço? Porque é interessante, vou abrir só um parênteses. A família acha que a gente vai salvar todo mundo, né? Só que esse não é o nosso papel. O nosso papel, nós não somos salvadores. Nós somos como conduzir a primeira sessão, né? Eu escuto isso com muita frequência nas minhas supervisões dos alunos perguntando: Sara, chegou um caso, uma demanda nova, como que eu faço? Ah, nunca atendi esse tipo de demanda. Ah, o paciente está se cortando e a família quer que eu faça alguma coisa. Calma, a gente vai trabalhar isso. A primeira coisa que você precisa ter em mente, verbalizar, sinalizar isso para a família. Você não é o salvador de ninguém e você também não é babá. O que você é? Você é terapeuta, você é o psicólogo dessa pessoa que precisa da sua ajuda e que você está ali enquanto ponte para ele conseguir suportar esse momento desafiador e você vai estar junto com ele dentro desse processo. Então, como conduzir a primeira sessão quando é um cliente novo, um paciente novo? A primeira coisa importantíssima é você ter uma criação, você desenvolver a criação de um ambiente seguro para esse paciente. Então, por exemplo, né, eu já atendi vários casos dentro dessa demanda em que o paciente ele não quer ficar sentado no divã, não quer ficar sentado no sofá, não quer sentar na poltrona, quer ficar sentado no chão. Eu já atendi, inclusive, um cliente que as sessões terapêuticas dele eram feitas no banheiro, um atendimento home care que eu realizava. Então, esse paciente já está de alta, então, mas durante muito tempo os processos dele terapêutico era dentro do banheiro. Então, é importante você desenvolver, construir esse ambiente seguro, não para você apenas, né? Mas seguro para o seu paciente, para ele conseguir colocar a dor dele, a angústia dele, e a gente trabalha isso dentro do processo terapêutico. Uma outra coisa importante dentro dessa condução, né, na sessão terapêutica, principalmente se for a primeira sessão, é importante demais você fazer perguntas abertas para compreender a dor emocional desse paciente. E aí vale uma orientação. Se você vai atender esse paciente e é um menor de idade e você primeiro faz, né, a entrevista inicial com os responsáveis e depois você tem a sua entrevista, o seu momento inicial com o seu cliente, com o seu paciente, é importante demais. As informações que você recebeu dos responsáveis não são elas que vão validar 100% o que o seu paciente diz. Por quê? Porque quem está em terapia, quem está em processo é o seu paciente, é esse menor de idade. E aí é importante você entender e diferenciar algumas coisas dentro da questão de a dor é do sentidor. Então, às vezes, os pais ou o responsável desse menor pode falar: ah, mas eu já tive essa idade, isso é preguiça, ah, não, isso é falta do que fazer. É importante demais a gente psicoeducar esse responsável para ele entender, primeiro, a dor é do sentidor. Segundo, existem mecanismos, existem estratégias, existem ferramentas para a gente tirar a pessoa desse lugar de sofrimento e fazer com que ela veja a vida dela para além disso, né? Deixar com que ela saia dessa imersão de dor e ela possa, mesmo estando em um momento de dor, ela conseguir
olhar para frente e ver potencialidade. Então, é importante demais deixar isso muito claro, principalmente quando se trata de menor de idade. Porque senão acontece, sabe, poxa, olha, fulano foi pra terapia, olha, fulano tá indo pra balada, mas não quer, sei lá, não quer tomar banho, não quer estudar, não quer. E aí é importante observar o comportamento dessa pessoa em relação a tudo, né? A gente vai sempre olhar esse ser humano no todo, a gente não vai ficar olhando apenas ele pelo que a família diz, pelo que a escola diz, pelo que, né, outras pessoas dizem, a gente vai olhar no todo e a gente vai trabalhar esse cliente, esse paciente nessa totalidade, na potencialidade que ele tem. Então, faça perguntas abertas. Porque quando a gente faz as perguntas abertas, a gente consegue compreender a dor emocional desse cliente específico. Porque existem características muito peculiares da depressão que quase todos apresentam, mas existem, mesmo, né, tendo essa característica peculiar, cada um vai responder de uma forma, cada um vai sentir de uma forma. Então, grave isso: a dor é do sentidor. Por mais que você tenha uma noção, por mais que você compreenda, você nunca vai sentir, porque está sempre na pele do outro. Então, faça perguntas abertas. Uma outra coisa extremamente importante dentro dessa condução: construa um plano terapêutico inicial. Então, fale para o seu paciente ou para os responsáveis desse paciente como que vai se dar o processo. Na minha abordagem, por exemplo, na Gestalt terapia, a gente não estrutura o processo terapêutico. Hoje vamos fazer isso, amanhã vamos fazer aquilo, vou passar dever de casa para ele, vou passar. Não existe isso. O processo terapêutico dentro da Gestalt terapia, a gente observa muito o fenômeno que vai surgir dentro do encontro. Então, e cada encontro é único, cada encontro ele é muito singular. Então, a gente se prepara para o processo, a gente deixa isso muito claro para o paciente, para a família, né, para os responsáveis. Quando a gente vai acolher um paciente que vai iniciar o processo terapêutico na abordagem da Gestalt, que é a abordagem que eu utilizo, e a gente fala, olha, normalmente se dá dessa forma o processo terapêutico. Eu até brinco, eu falo muito isso para os meus pacientes e é interessante que tem alguns momentos que eles falam: é bem que você avisou, doutora. Que é interessante o seguinte: eu sempre falo para eles, vai ter momentos que você vai estar super feliz comigo, você vai estar me amando, vai estar gostando muito do processo terapêutico, mas vai chegar um momento que você vai ter raiva de mim, que você não vai querer vir, que você vai querer me xingar, vai ter momentos que isso vai surgir no processo. E tá tudo bem, sabe? Porque faz parte, inclusive. Isso faz parte do processo terapêutico. E aí é importante a gente mostrar para esse cliente, né, para esse paciente, esse novo universo que ele não conhece, que ele não entende. E a gente precisa deixar isso claro desde o primeiro contato que a gente tem com ele para iniciar o processo terapêutico. Então, na entrevista inicial, aborde isso, coloque isso, faça essas perguntas abertas, crie esse ambiente seguro, deixe claro para ele a questão do sigilo, é extremamente importante. Por quê? Muitos pacientes acham que pelo simples fato de existir o sigilo, né, que está dentro do nosso código de ética, inclusive, eles acham que eu posso então fazer tudo e você tem que ficar calada sempre. Não é isso. A questão do sigilo, a gente tem que deixar muito claro que enquanto o paciente não coloca a vida dele em perigo ou a vida de outra pessoa, o sigilo ele é 100% garantido. Quando ele coloca a vida dele em risco ou a vida de outra pessoa, a gente quebra parcialmente esse sigilo. Até porque a nossa profissão é uma profissão que é totalmente a favor da vida, então a gente precisa acolher essa vida desse nosso paciente, porque numa questão de desespero, né, em relação à ideação, o comportamento suicida, por exemplo, a gente precisa deixar muito claro para os familiares, principalmente, também trazer isso, essa clareza para o nosso paciente. Ninguém quer morrer, isso vai totalmente contra o nosso instinto de sobrevivência. A pessoa quer eliminar esse sofrimento, a pessoa quer eliminar essa dor, quer tirar isso, só que ela não sabe como.
Então, eu até fiz um conteúdo falando sobre isso, né? Depois dá uma olhada lá nas minhas redes sociais, que o silêncio ele também fala, o silêncio ele grita e às vezes o paciente está imerso num sofrimento que ele não sabe como é, o que dói, aonde dói. Ele não consegue, porque esse vazio é tão gigantesco e é tão pesado que ele não consegue nomear. Ele não tem nem força para isso. E aí cabe a nós ter a escuta ativa, uma escuta presente para conduzir o processo terapêutico da melhor forma possível, visando sempre o bem-estar do nosso cliente. E aí a gente avança dentro desse processo para intervenções dentro desse setting, dentro do processo terapêutico. Como que eu vou realizar essas intervenções? Eu realizo as intervenções baseadas na Gestalt terapia, que é a abordagem que eu utilizo. Então, eu procuro sempre trazer o meu paciente para uma aproximação da experiência presente. Então, eu sempre convido ele para o aqui e agora. Por mais que ele traga questões lá do passado, né? A gente sabe que, por exemplo, a depressão, a pessoa está muito mergulhada no passado, como a ansiedade, a pessoa está muito mergulhada no futuro. Então, eu trago essa questão do passado, essa culpa, essa mágoa, essa angústia, eu trago isso que está lá no passado, que está se presentificando, está imersa aqui no presente, até porque atrapalha o funcionamento, o fluir da vida desse meu paciente. Eu trago isso, eu convido isso para o agora. Então, eu aproximo o meu paciente dessas experiências no presente. Então, eu ajudo o meu paciente a nomear as suas emoções no tempo presente, no agora. Por mais que ele traga uma questão do passado ou uma questão do futuro, ele precisa nomeá-las no agora, no presente. Tá fazendo sentido, gente? Coloca para mim nos comentários. Um exercício prático que é super tranquilo a gente realizar dentro dessa demanda e faz parte, inclusive, da prática da intervenção, é importante a gente dialogar com essa dor, né? Então, como é isso, Sara? Você vai convidar o seu paciente a dialogar com essa dor. Quando a gente faz isso, a gente está desenvolvendo no nosso paciente técnicas para ele entender os gatilhos emocionais que desencadeiam quadros depressivos, quadros compulsivos, quadros ansiosos, quadros de automutilação, por exemplo. Então, é importante eu ampliar a consciência desse meu paciente para o que antecede a esse momento da crise. Quando ele se percebe, ele consegue identificar as emoções, ele consegue perceber aonde dói, como dói, ele consegue conversar com essa dor e ele consegue desenvolver recursos internos para enfrentá-la. Existe, por exemplo, né, na prática da automutilação, eu tenho alguns clientes que super funcionam tomar banho gelado. E aí eu chego para alguns clientes que quando está no momento de crise, né, uma das ferramentas que a gente utiliza dentro do processo terapêutico, e aí eu deixo muito claro para ele, caramba, entrou em crise, eles entram em contato e tudo mais, a gente se comunica e eu sinalizo, olha, prepara aquele banho, né, vê como você vai ficar, como que você vai se sentir, e é batata. Para alguns funcionam. E eles viram para mim e falam, poxa, Sara, melhorou muito, me aliviou muito. Para outros não funciona, mas funciona uma outra técnica, por exemplo, pegar um papel e rabiscar o máximo que conseguir. Ai, Sara, que besteira. Não é besteira, gente. Não é besteira. Lembra? Cada um vai reagir de uma forma, cada um vai sentir de uma forma e cada um vai expressar de uma forma também. Então, é importante a gente desenvolver técnicas e ferramentas para poder trabalhar essas questões com o nosso paciente. Isso faz parte da intervenção, inclusive. Uma coisa importante é desenvolver um plano de ação terapêutico. E aí, quando a gente tem um plano de ação
terapêutico, a gente consegue fazer um planejamento, né? A gente tem uma visão maior do processo em relação ao monitoramento dessas emoções. A gente consegue monitorar essas emoções, a gente consegue observar o ciclo de crises, por exemplo, que o nosso paciente está vivenciando. A gente consegue dar feedbacks mostrando para ele o avanço terapêutico. Lembra a evolução clínica? Isso faz parte e precisa estar dentro desse plano de ação terapêutica. Então, a gente implementa atividades que reduzam os comportamentos autodestrutivos. A gente consegue desenvolver e construir o envolvimento da rede de apoio também dentro do processo. Então, por exemplo, né, uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, para os meus pacientes e também para a rede de apoio, é que é extremamente importante a gente celebrar e validar cada pequenos avanços. Então, por exemplo, uma pessoa que quando tem uma crise de depressão e ela não consegue levantar da cama, não consegue escovar os dentes, não consegue comer, não consegue trocar de roupa, e ela, no momento de crise, né, ela está em processo terapêutico, e aí ela vem uma crise novamente, aí nesse momento de crise, ela consegue sair da cama, ela consegue escovar o dente, ela consegue sentar na sala, só que ela ainda não trocou de roupa. Mas ela teve pequenos avanços, ela não ficou na cama o dia inteiro, o tempo inteiro. E aí a gente precisa celebrar esses pequenos avanços, porque de alguma forma ela conseguiu construir um recurso para esse enfrentamento, mesmo que tenha sido pequeno. Foi pequeno para gente que está de fora observando, mas para quem está em sofrimento, nossa, foi um esforço hercúleo. E aí a gente precisa aprender a validar e ensinar também os nossos clientes, os nossos pacientes e a família também, essa rede de apoio, a validar esses pequenos avanços. Isso é extremamente importante e precisa estar dentro, precisa compor o nosso plano de ação terapêutica. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue evoluir de forma fantástica. A gente consegue observar o amadurecimento do nosso cliente dentro do processo terapêutico. Bom, hoje a gente aprendeu como identificar e intervir nos casos de comportamento autodestrutivos, né, com segurança e empatia. Coloque para mim nos comentários o que você achou, coloque suas críticas, dúvidas, sugestões, perguntas, que eu vou responder cada uma delas. E se você que assistiu aqui e que deseja receber o guia de intervenção para pacientes com comportamentos autodestrutivos, escreve aqui embaixo nos comentários, eu quero guia, que eu vou entrar em contato com você e você vai receber esse guia também com essas técnicas para você praticar no seu processo terapêutico. Bom, espero que você tenha gostado. Foi um prazer estar aqui com você. Se você não me segue, já começa a seguir. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal. Vai voltar a ter as aulas, as lives ao vivo. Então já me segue aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha. E é um prazer ter você aqui comigo. E convide outras pessoas também para vir aprender um pouco mais sobre depressão na clínica psicológica. Ok? Beijo. Tchau, tchau. Amei estar com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.